Um homem questiona qual a pior tortura que um ser humano pode sofrer e descobre o que nos torna monstros. Uma mulher acorda e percebe que está em um caixão a 7 palmos. Um jovem volta para casa e cruza o caminho de seu maior perseguidor. Esses são 3 pesadelos que você encontra no meu novo livro. Se quiser 3 histórias de terror surpreendentes e ainda apoiar esse canal, é só ler através do link no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos pro vídeo. Eu não posso dizer quem sou e não posso dizer o nome do programa, mas o que eu posso dizer é que, se o que disseram for verdade, estamos em apuros. Agora, não fizemos contato da maneira que você imagina que faríamos. Não lançamos um episódio de The Office em direção a Andrômeda e ouvimos comentários de críticos alienígenas. E definitivamente não os encontramos cara a cara. Encontramos outra maneira de nos comunicar. Algo que, aparentemente, os humanos antigos também descobriram. Existem inúmeras estruturas antigas dilapidadas em todo o mundo. E algumas delas, não todas, mas algumas, eram matrizes de comunicação. Pelo menos um punhado em cada continente. Tenho certeza de que você conseguirá pensar em alguns depois que eu descrever o que fizemos. Estamos trabalhando nessa tecnologia há algum tempo. Existe uma teoria de longa data de que o som tem uma parte muito maior no universo do que apenas vibrações aleatórias. Que o universo é simplesmente um monte de vibrações e sons, e se você encontrar uma maneira de manipular essas vibrações de maneira adequada, poderá fazer coisas que parecem impossíveis. Provamos isso ontem, ao criar uma câmara de eco extremamente, e eu repito, extremamente precisa, e tocar nelas certas frequências, nos volumes exatos e nos tempos exatos, quebramos algum tipo de barreira. Nada realmente aconteceu, pelo menos visualmente. Fizemos inúmeros testes como esse com pequenas diferenças, e esse parecia bastante mundano. Houve um leve zumbido anormal. O vidro entre nós e a câmara de eco tremia em intervalos regulares, como se estivéssemos tocando uma música com o baixo pesado muito alto. A primeira coisa que nos avisou de que algo estava acontecendo foi que, assim que desligamos os alto-falantes, o zumbido não parou. Meus 3 colegas de trabalho e eu ainda podíamos sentir esse zumbido no peito, como se estivéssemos ao lado de um tambor muito alto. Conversamos por um momento, antes de todos ficarmos em silêncio. Havia algo a mais agora. Não era uma voz, era algum tipo de vibração inteligente. Eu não consigo explicar isso. Era como se uma voz estivesse dentro do meu peito, mas não falava. Eu apenas sentia as vibrações do que dizia. Meus colegas e eu debatemos posteriormente sobre o texto exato, mas todos concordamos com as mensagens gerais todas as vezes. Como eu disse, eles não estavam realmente conversando, então farei o meu melhor para formular isso de uma forma que transmita o que eles disseram. E esse disseram em muitas aspas. Uau, vocês estão de volta! Foi isso que eu senti no peito. Meus colegas e eu nos entreolhamos em confusão. Um dos nossos falou. Olá? Ele perguntou, hesitante. Houve um silêncio por um momento antes que a vibração respondesse. Acho que já defini tudo agora. Diga isso de novo. Olá? Repeti no lugar do outro cientista. Sim, aí está. Aquilo disse rapidamente. Vocês descobriram de novo. Isso é loucura! Exclamou. Não era assim que eu imaginava que a primeira conversa entre humanos e alienígenas iria acontecer. Eu nem tinha certeza se esse era o primeiro contato nesse momento. Quem tá aí? O que tá aí? Perguntei em voz alta ao ar livre da nossa sala de controle. Não tenho certeza se tenho permissão para lhe dar detalhes sobre quem somos, mas o que está aqui é a forma definitiva de comunicação em nosso universo. Seus ancestrais também descobriram isso brevemente. De onde você é? Perguntei. Você tem que estar perto. Merda, do jeito que estávamos conversando, eles tinham que estar muito perto.
A comunicação com Marte leva alguns minutos para chegar lá, sendo tão rápido quanto a luz. Se estivéssemos conversando tão rapidamente, eles basicamente tinham que estar na Terra. Acho que você não entendeu. Não contamos aos seus ancestrais. Não achamos que eles entenderiam. Deixe-me fazer algumas contas bem rápido. Demorou cerca de 1 minuto antes de falar novamente. O que você vê como seu universo observável não é o universo inteiro, nem perto disso. Multiplique isso por cerca de 15 e isso é quão longe estamos. E tem muito além disso. Todos nós nos entreolhamos. Ele estava falando besteira para nós agora. Isso era impossível. Nunca conseguiríamos nos comunicar. Nunca. Fisicamente impossível. Explicamos isso para a voz do peito e fomos recebidos por um nível igual de confusão. Por que vocês ainda usam a luz como parâmetro? Ele perguntou, incrédulo. De repente, sua voz ficou um pouco terrível. Ah, vocês ainda não estão avançados o suficiente. Vocês nem sabem. Sabemos o quê? Um dos meus amigos perguntou. Você está no centro do abismo da vida. Não há vida em nenhum planeta ao seu redor, nem mais de 10 de seus universos observáveis ao seu redor em qualquer direção. É um mistério universal como vocês ainda estão vivos, ele falou severamente. Nunca na minha vida me senti menor, mais insignificante e mais sozinho. Ele continuou. E tem uma razão para isso. Um sentimento sério e tangível de pavor tomou conta da sala de controle. Tem uma razão para isso? Reverberou por todo o meu corpo enquanto a vibração aumentava. Mas então, silêncio. Ninguém na sala de controle disse uma palavra. Mal nos entreolhamos. O silêncio continuou por mais de 1 minuto que pareceu um dia. E qual é a razão? Dave, o cientista sênior presente, finalmente falou. Ele havia escolhido um tom sério e sombrio numa lista interminável de opções de como reagir. Se vocês valorizam a própria espécie, se vocês valorizam a vida de todos os seres vivos em seu planeta, nunca mais use essa forma de comunicação. Isso balançou em nossos peitos. Esse pareceu menos acolhedor. Parecia um aviso terrível. E assim, sentimos o formigamento e a força do tremor deixar nossos peitos. Simplesmente desapareceu, como quando um acorde de uma guitarra é tocado. Olhamos agora um para o outro. O que faríamos? Avançar corajosamente no vazio, em nome da ciência, e tocar as frequências novamente? Ou aceitar um aviso alienígena e parar? Não conseguimos tomar essa decisão. Nosso programa é monitorado de perto pelos militares dos Estados Unidos. Uma voz que não reconheci veio pelos alto-falantes. Não toquem em nada, pessoal. Vamos entrar e dar uma olhada em algumas coisas. Dave assumiu o comando. Estávamos todos claramente em pânico com o que havíamos experimentado, mas ele parecia ter a cabeça mais equilibrada. Tudo o que podemos fazer é dizer a verdade. Ele raciocinou no momento em que a porta da sala de controle foi aberta. A hora seguinte foi um borrão. Fui questionado pela primeira vez por meu chefe sobre o que ele tinha acabado de assistir em seu monitor. O que ele viu foi um punhado de seus funcionários formando um círculo e periodicamente gritando bobagens para ninguém em particular. Levei a sério o conselho de Dave e contei o que aconteceu da forma mais clara que pude. Acho que fui o primeiro com quem ele conversou. Ele não acreditou em nada do que eu disse. Lentamente, o restante da equipe se juntou a mim, um por um, e eles contaram exatamente o que eu havia dito. Então, agora o que eles sabiam era que todos nós tínhamos começado um teste. Depois, formamos um círculo e todos inventamos a mesma história. Começou a ficar mais crível. Cada um de nós foi levado às pressas para exames físicos individuais e depois para uma entrevista mais aprofundada com alguém do exército. Os exames pareciam correr bem. Nunca tive notícia deles. A entrevista também parecia estar indo bem. Eu basicamente contei o que disse ao meu chefe, palavra por palavra, só que dessa vez gravado,
e na frente de um cara com um uniforme do exército. Justamente quando as coisas pareciam estar terminando, a porta do nosso pequeno escritório de entrevistas se abriu atrás de mim. Senhor, precisamos de você no corredor, imediatamente. Uma mulher com um uniforme militar falou rapidamente, antes de voltar correndo pelo corredor. Olhei de volta para o homem que me entrevistava, mas ele já estava a meio caminho da porta antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Fiquei sentado lá por alguns minutos. Tive tempo para pensar. Eu estava louco se acreditasse em tudo que a coisa em meu peito estava me dizendo. Tudo o que dizia parecia impossível. Mesmo que eu só pudesse sentir o que estava dizendo, eu podia sentir o desespero nele, pois nos dizia para nunca mais contatá-lo. O que era importante, porém, não parecia mentira. Percebi que meu entrevistador estava fazendo anotações enquanto conversávamos. Agora que fiquei sozinho por alguns minutos, pensei, qual era o problema em dar uma olhada? Lentamente, estendi a mão sobre a mesa e virei seus papéis. Estava escrito Relatório de Frequência Desconhecida. Sujeito, e aí o meu nome, mudanças físicas significativas no sujeito desde seu último exame físico há meses, de acordo com o médico da base, após a exposição às frequências neste relatório. Sem alterações cosméticas ou queixas de dor ou mal-estar. Descreve vibrações no peito. Descreve ouvir vozes após ser exposto às frequências. Sem histórico de doença mental. Frequências que causam doenças mentais? Rompimentos com a realidade? Alucinações? Isso foi o máximo que ele escreveu antes de ser interrompido. Deslizei os papéis de volta sobre a mesa e me recostei na cadeira. Todos nós descrevemos a mesma coisa, mas eles estavam pensando que éramos todos loucos. Ele nos avisou, e quanto mais eu pensava sobre isso, mais queria levar esse aviso a sério. Sentei-me rigidamente. Ela disse, no corredor. A sala de controle ficava no fim do corredor. Com a forma como eles nos tiraram de lá, nem tivemos a chance de desligar o maquinário. Nós nem giramos um único botão em nossos estados de choque. Tudo o que precisavam fazer era apertar um botão e as vibrações tocariam novamente. Merda. Eu explodi da minha cadeira. Passei pela porta e segui pelo corredor. Abri a porta da sala de controle para todos os oficiais militares e mais alguns cientistas parados ali, incrédulos. Eu nem tinha ouvido as vibrações novamente, mas eu podia ouvir a voz do outro lado. E agora, eles também podiam. Eu acabei de dizer para vocês nunca mais usarem isso. Trovejou em meu peito. Alguns dos homens mais velhos na sala agarraram o peito com dor. Um segundo, eu preciso verificar uma coisa. A voz falou novamente, com raiva. Vocês poderiam ter se safado se usassem apenas uma vez. 2 vezes foi demais. Sua frase terminou com uma pontada de medo. Ele ouviu vocês. Ele está nos ouvindo agora. E ele está se aproximando.